Mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma passagem do Evangelho. É o capítulo 17. O título do capítulo é Sede Perfeitos. E nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Muitas vezes a gente se questiona por que Jesus falava em parábolas. Mas ele falava em parábolas para a gente para que a gente pudesse, a qualquer tempo, entender aquele ensinamento. Às vezes a gente precisa voltar um pouquinho lá, entender o que significava algumas palavras, mas de um modo geral, a gente consegue entender o que Jesus queria trazer com aquele ensinamento. E os próprios discípulos perguntaram a Jesus por que ele ensinava por parábola. E ele foi explicando. E nessa parábola do semeador, é aquela passagem que ele fala que um semeador saía a semear. E algumas das suas sementes caíam em solo duro, outras em solo pedregoso, outras no meio dos espinhos e outro em terra fértil. Quando ele traz esse ensinamento para nós, o que são os solos? Os solos somos nós, cada um de nós. Cada um de nós estamos num estágio. Uns um pouco mais avançado, outros menos avançado. Mas todos nós somos o solo. Em alguns momentos nos achamos num solo duro, o solo que não penetra a semente. Outras vezes nós somos aquele solo pedregoso, que a semente cai, frutifica, mas não vive porque não tem terra e queima com o sol. Outras vezes os espinhosos, que também não sobrevivem porque são sufocados. E em algum momento a gente se encontra como um solo fértil, uma terra fértil. Quando ele fala assim, o solo duro, O solo duro somos nós quando recebemos uma mensagem, quando a gente vem aqui, senta, a gente escuta, mas não toca o nosso coração. Toda a mensagem de Jesus, todo o evangelho de Jesus, quando a gente lê, quando a gente estuda, é necessário que a gente seja tocado por aquela mensagem. Porque senão ela é assim uma palavra morta, uma palavra que entra em nossos ouvidos e sai. A gente não sabe o que fazer com ela. E por que isso acontece? Porque todos nós estamos em desenvolvimento, em aprendizado. Somos eternos aprendizes. Nenhum de nós é perfeito. Perfeito foi Jesus, que passou por aqui, simplesmente passou. Mas nós estamos em aprendizado. Em alguns momentos, então, nós nos encontramos como esse solo duro, que é necessário, para quem conhece um pouquinho de agricultura, já escutou falar alguma coisa, ou mexe com planta, é quando a gente pega a terra e tem que mexer a terra. A terra está dura, ela não frutifica mais. Então você tem que mexer, jogar um adubo, fazer alguma coisa assim, para que a semente germine. Na agricultura, se a gente falar de fazenda, coisas maiores, seria o arado, São aqueles tratores que passam aquelas rodas enormes, que vão mexendo a terra, vai batendo a terra. Então é necessário que dentro de nós possamos passar um arado. Porque às vezes a gente se encontra numa posição que a gente se coloca assim, não, eu já sei isso daí. E nós não nos permitimos escutar a mensagem, escutar aquela lição, o que aquilo quer dizer. A gente simplesmente escuta e fala assim, isso não serve para mim. Então é importante que a gente tenha ouvidos para ouvir, que a gente ouça, que a gente faça uma reflexão, o que isso está trazendo para mim? O que isso quer dizer? É necessário que a gente faça um estudo um pouquinho mais aprofundado. Porque as parábolas, elas nos trazem algumas palavras que naquela época eram comum e que hoje não são mais. Por isso que a gente tem que voltar e tentar entender. E os ensinamentos de Jesus, em alguns momentos, nos trazem passagens que são duras. Se a gente olhar com os olhos humanos, simplesmente, a gente fala, nossa, mas que Deus injusto é esse? Mas não é isso, a gente tem que ir mais um pouco a fundo para entender o que ele quer dizer. E ir a fundo significa mexer nesse solo que está duro. Nos abrir para os ensinamentos. E aí sim entender o que aquela mensagem está nos trazendo. Em alguns outros momentos, nós nos sentimos como o solo cheio de pedras, que tem pouca terra. O solo com pouca terra, rapidamente uma semente germina. Só que ela não tem força, ela não tem raiz. E ela queima. A planta não consegue germinar, não consegue continuar a vida dela. Em que momento nós nos encontramos assim? Naqueles momentos em que nós nos aproximamos de um centro, de uma casa espírita, ou de qualquer religião que seja, e a gente recebe aquela informação, aquela palavra, aquele ensinamento, e fala, isso daqui é tudo que eu precisava escutar. Enfim, a gente vem, por exemplo, aqui na casa espírita, a gente começa a trabalhar, começa a ser uma das pessoas que ajuda, a gente procura fazer tudo, só que não é muito forte aquela nossa fé. Quando de repente vem as adversidades da vida, a gente fala assim, nossa, mas me falaram isso e de repente eu estou numa adversidade. Então nós não estamos ainda preparados para de fato absorver, assumir, vivenciar aquele ensinamento.
quando a gente se sente num momento um pouco mais aberto ao ensinamento, a gente vai ver que todas as adversidades, elas vêm para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer. Cada um de nós, se a gente fizer uma reflexão aqui rapidamente, já passamos por diversos problemas. Cada problema que a gente passa, depois que a gente consegue, em relação fortes, seja uma questão financeira, uma questão emocional, uma questão de uma doença no corpo, uma questão familiar, seja o que for, a gente consegue ultrapassar. Quando ultrapassa, você fala, nossa, eu era um monstro lá atrás, ou fui capaz. Então, nesse momento, é o momento que a gente consegue entender os ensinamentos e começa a vivenciar. Mas se a gente ainda não tiver assim, a gente é como um solo cheio de pedras. Ou, em outros momentos, quando a gente se sente, nós estamos no estágio em que nós temos solos de espinho. E o que é o espinho que sufoca a semente, né? Que aquela semente começa a germinar e de repente sufoca. Somos nós, quando começamos a absorver os ensinamentos, começamos a praticar, mas aí as questões do mundo a gente começa a colocar um pouco mais acima do que deveriam ser. Então a gente deixa de praticar o bem e começa a entrar na vaidade. Outras vezes no materialismo, hoje eu tenho, não preciso ajudar quem não tem. Ou seja, a gente não conseguiu ainda absorver todo aquele ensinamento. Cada ensinamento de Jesus é a prática do amor. Em qualquer passagem é a prática do amor. No final é a prática do amor. E aí a gente vê São Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, que ele cita: eu posso aprender a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, de nada me vale. E se a gente trocar a palavra amor por caridade, que caridade é amor, sem a caridade não há salvação, que ele também cita para a gente. Então, tudo que a gente aprende, a gente começa a colocar em prática, no final é a prática do amor ao próximo. E se a gente voltar lá atrás, quais eram os ensinamentos de Jesus? Os mandamentos eram 10 na época de Moisés. Quando Jesus veio, Jesus falou assim, olha, nesses 2 mandamentos está toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então é sempre o amor. Quando a gente consegue entender um pouquinho mais do amor e a gente começa a praticar o amor, a gente é caridoso, generoso. E aí vai uma série de virtudes que a gente começa a adquirir através do amor. Então, quando nós estamos naquele solo de espinho que ele cita na passagem, somos nós que ainda não estamos maduros. Estamos quase lá, mas ainda falta um pouquinho. A gente já consegue praticar, mas a gente vê que as coisas mundanas, as coisas transitórias, em diversos momentos elas sobressaem sobre o amor ao próximo. E outros momentos que nós nos encontramos no solo bom, que é o momento em que nós aprendemos e nós conseguimos praticar, conseguimos vivenciar, conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos. Gente, não é fácil, mas é um passinho por vez. Como diz um amigo nosso da casa aqui, o Dado, é trabalhoso, mas a gente consegue. A gente precisa querer. Preciso querer amar o meu próximo. Se eu não quiser amar o meu próximo, eu não vou conseguir praticar o amor. Não adianta simplesmente eu amar aquelas pessoas que são próximas, que eu gosto. Eu preciso aprender a amar aqueles que são os meus desafios. As pessoas que me incomodam. Mas não é fácil. Não é fácil. Ninguém falou que seria fácil. Nós estamos aqui para nos autodesenvolver. As virtudes, que daqui a pouco a gente vai falar, elas têm que nascer dentro de nós através da mudança dos vícios que nós temos. Nós temos diversos vícios. A gente precisa transformar esses vícios em virtudes. E aí praticar o amor ao próximo. Ele entra com o tempo automaticamente. Terão pessoas que são mais difíceis da gente amar. Não tem jeito. Mas se a gente voltar um pouquinho também e lembrar, quando nós recebemos a oportunidade da reencarnação, porque aqueles que já conhecem um pouquinho mais sabem, lá a fila é 3 vezes maior do que nós que estamos aqui. A cada 3 espíritos, um tem a oportunidade de se reencarnar. Então nós fomos escolhidos naquele momento. E quando aceitamos essa reencarnação, o que nós falamos? Bom, eu preciso mexer com a minha vaidade, com o meu orgulho, né? Com o meu materialismo. E aí nós pedimos provas para poder ultrapassar essas dificuldades nossas, né? Esses nossos vícios. Então, nós estamos aqui perto das pessoas que nós temos que estar. Nós viemos na família certa. A espiritualidade não erra o endereço.
A família que nós temos é a correta, os desafios que nós temos são aqueles que nós precisamos para nos melhorar, para nos aprimorar, para mudar a nossa moral. Porque a gente vê muito assim, pelo menos, eu vou falar por mim, num primeiro momento, hoje, que eu estou mais próximo do Espiritismo, isso mudou um pouco, mas antes era muito o material, esse mundo nesse momento. Só que nós esquecemos que nós tivemos vidas pretérias, encarnações pretérias, e teremos futuras também. Cada vez que nós estamos aqui para nos melhorar. E como a gente melhora? Através da nossa evolução moral. E o que é evolução moral? Em resumo, amar o próximo como a nós mesmos. Ah, mas é difícil. É difícil. Primeiro a gente precisa se amar. Quando no primeiro mandamento fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Todos nós somos centelhas divinas. Todos nós. Todos nós temos um pequeno Deus dentro de nós. Somos filhos de Deus. Então nós temos que amar a nós. Não com orgulho e vaidade, mas nos amar, nos respeitar. Entender que nós estamos em evolução e crescimento. Que nós, diversas vezes, vamos errar. Mas no segundo momento a gente vai acertar. Ou seja, uma mudança interior. Então, eu aprendi a me amar. Quando eu aprendo a me amar, eu consigo amar o meu próximo. Lembra lá atrás que a gente também escutou Sócrates, há 400 anos antes de Cristo? Conheça-te a ti mesmo. Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. É assim. Quando nós nos descobrimos, nós entendemos que nós somos falhos, que nós erramos, que muitas vezes a gente não faz do jeito que o outro gostaria. Ou seja, se eu posso viver desta forma e peço que o meu irmão, minha irmã, me aceite, me compreenda, quem me dá o direito de não aceitar o meu irmão? Com as suas falhas, com os seus erros. Lembrando que as nossas verdades, elas são nossas. Para o nosso estágio evolutivo. Não é a verdade do mundo, não é a verdade de Deus. E se for, ok, eu consigo enxergar o meu irmão pode não estar enxergando. Nós estamos em momentos, em estágios evolutivos diferentes. E isso, quando a gente compreende, fica mais fácil de aceitar os nossos irmãos. Porque a gente entende que assim como todos, eu também sou falho. E eu peço a aceitação dos outros. Se eu peço, por que eu não posso aceitar? Quem me dá o direito de não aceitar o meu próximo? Então é um trabalho assim, contínuo, que nós fazemos nessa encarnação e faremos nas próximas. E o dia que nós conseguimos nos elevar, nos melhorar, nós estaremos em outros mundos, onde os desafios serão outros, mas sempre buscando uma evolução, sempre buscando um crescimento, sempre nos aproximando cada vez mais do amor de Deus para conosco. Talvez hoje, no mundo em que a gente vive, o que se aproxima mais do amor de Deus para com a gente é o amor de uma mãe com o filho. É o amor mais próximo. Alguns pais já sentem esse amor? Sentem. Que bom. Espero que eu seja um deles. Mas não sei se eu sinto igual. Talvez seja próximo. Ou seja, a gente está desenvolvendo dentro de nós o que é o verdadeiro amor. Então, quando a mensagem nos traz assim, sede perfeitos, o sede é singular, o perfeitos é plural. Jesus nos traz esse verbo no imperativo dizendo assim, esse é o caminho. Esse é o objetivo. É lá que vocês têm que chegar. Quanto mais perfeito vocês estiverem, mais perto estarão do meu Pai. Mais perto estarão de mim. Então, quando nós queremos sermos felizes, quando a gente busca estar nessa passagem encarnatória, a gente precisa ir trabalhando o amor. E trabalhando o amor, a gente vai estar cada vez mais próximo da perfeição, que nós ainda não sabemos o que é. Mas perto da perfeição que nós conseguimos entender é praticar. Para todos nós. Às vezes, quando a gente sobe aqui e vem falar um pouquinho, pode ser que um de vocês fale assim, nossa, mas o Antônio sabe. Eu não sei nada, estou aprendendo igual vocês. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que leram mais livros do que eu. A diferença é que eu fiz a escola e fiz um curso para poder falar um pouquinho, estudei essa passagem e estou trazendo para vocês. Mas com certeza, nós somos iguais, não existe diferença. Talvez eu esteja um passo à frente, um passo atrás, mas isso não importa. O importante é que nós estamos caminhando. Qual é o nosso objetivo? Amar ao próximo como a nós mesmos. O dia que nós conseguimos praticar isso, nós sairemos desse mundo, de provas e expiações, vamos para mundos felizes. Será um novo estágio em nossas vidas. Mas até lá é um caminho que a gente tem que tem que pegar essa sementinha, germinar dentro de nós, fazer o arado dentro de nós, mexer a terra, nos abrir, entender
que as dificuldades e as provas, elas estão aí para nos ajudar a nos fortalecer. Então, vai ser fácil viver? Não. Mas também depende da forma que a gente enxerga tudo isso. Quando a gente se encontra diante de um problema, olha para o problema, e aí a gente vê a nossa volta, que outras pessoas têm problemas maiores, a gente fala, deixa eu aceitar isso daqui, e deixa eu trabalhar com essa situação, que a minha prova está sendo menor do que a do meu irmão. E o maior exemplo disso tudo é quando a gente se coloca a trabalhar aqui dentro e começa a vivenciar com todos vocês, todos os assistidos de todos os dias, cada dia tem um número X de assistido, e a gente escuta das pessoas as dificuldades, as provas pelas quais elas estão passando, e a gente procura ajudar. Aí a gente olha para a nossa vida e fala assim, nossa, obrigado. Obrigado pela oportunidade de ter condições de poder, pelo menos, tentar ajudar o próximo. Isso também é a prática do amor. Mas sem vaidade, sem egocentrismo. Nós estamos aqui, cada um de nós trabalhadores, estamos para poder ajudar, mas também nós estamos aqui aprendendo. E as minhas provas podem ser maiores do que a de vocês, e a de vocês podem ser maiores do que a minha. As provas, elas vão de acordo com a necessidade que nós temos de mudança interior, de transformação interior. Então, alguns de nós teremos as provas da matéria, outros da matéria corpo humano, outros do convívio familiar, outros dos relacionamentos amorosos e por aí vai. Então, vamos nos abrir, vamos tentar entender o que precisa ser entendido em cada situação. Vamos ser o solo bom, que escuta a palavra, que pratica, que vivencia, que aceita as adversidades e que busca sempre em Deus, sempre em Jesus, sempre no Evangelho, a resposta para aquele desafio. E aí nós vamos falar um pouquinho então sobre o dever. E o dever aqui não é aquele dever profissional que a gente tem horário para chegar, horário para sair, que a gente tem aqueles trabalhos a serem executados dentro de uma empresa. Não. É o dever dessa centelha divina comigo mesmo. Dentro de nós, muitos de nós sabemos o que é certo e o que é errado. Em algumas situações, nós sabemos que nós erramos. E o que a gente tem que fazer? Ficar no autoflagelo, eu errei, eu tenho que me castigar? Não, não é isso. É entender que amanhã nós vamos ter uma nova oportunidade. Deus é misericordioso, Ele é generoso. Ele sempre vai colocar no nosso caminho a oportunidade de nós fazermos diferente. Então, quando eu piso no tomate, como diz o Luiz Gorga, eu vou ter uma próxima oportunidade. E que nessa próxima oportunidade eu consiga fazer diferente e melhor. O importante é que nós teremos a oportunidade. Assim como nós temos relatos, de pessoas que... Eu não lembro agora, acho que foi Francisco... Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele todos os dias fazia uma reflexão sobre o dia dele, como tinha sido. E quando ele descobria que ele tinha pisado no tomate em qualquer situação, ele colocava para ele mesmo que ele faria diferente, numa próxima oportunidade. E é isso que nós temos que fazer. Não é o autoflagelo. Eu errei, não tem como voltar atrás e fazer de novo. Não tem. Mas tem como daqui para frente a gente fazer diferente. Isso é o que Chico nos falou. Eu não tenho como voltar e fazer um novo começo. Mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, a nossa transformação não é a gente ficar se cobrando pelos erros que nós já cometemos e que estão lá atrás. Não. A nossa transformação ela se dá a partir do momento que eu tenho a consciência e de que eu começo daqui para frente. Porque quando nós aprendemos a andar, qual foi o caminho até a gente hoje poder andar? Foi assim, nós começamos a gente cair, a levantar. Bom, primeiro a gente começa a gatinhar normalmente, assim, gatinha, cai, levanta, até o momento que a gente consegue ficar em pé. É isso que nós temos que entender na nossa evolução. Nós vamos cair, não tem jeito, porque nós somos aprendizes, nós ainda não sabemos. Mas no segundo momento a gente vai ter a oportunidade de ficar em pé de novo. E assim vai. E aos pouquinhos a gente consegue caminhar. E o caminhar não necessariamente é o caminhar assim, é o caminhar na nossa evolução. Nós vamos errar e vamos acertar, vamos errar e vamos acertar, e vamos errar, acertar, errar. Ou seja, é a nossa evolução. É o cair e levantar.
mas a gente tem que querer. Então esse dever é para conosco. Somos nós fazermos aquilo que nós sabemos que temos que fazer e que muitas vezes a gente pisa no tomate. Eu me recordo de pessoas dizendo assim, antes de entrar numa casa espírita, antes de conhecer um pouquinho mais sobre o espiritismo, se alguém me desse o troco na padaria e me desse, eu dei 10 reais, a pessoa deu um troco de 20, eu achava legal, ganhei 10. Hoje eu não consigo dar um troco a mais, eu vou e devolvo. Ou seja, é a evolução de cada um de nós. É nós não conseguirmos conviver com as coisas erradas. Quando a gente já tem a consciência. Né? Então, é uma luta entre o nosso livre-arbítrio e as nossas paixões. Porque o nosso dever, a gente sabe qual é. E nós temos o livre-arbítrio para fazer de um jeito ou de outro. E as nossas paixões, a nossa vontade de fazer diferente, mesmo sabendo que não está certo. Então, é um equilíbrio entre o livre-arbítrio e as nossas paixões. E aí ele termina esse trecho falando sobre a virtude. E o que é a virtude, né? A gente pode citar algumas virtudes que nós temos, ou que ainda não temos. Doçura, brandura, obediência, resignação, fé, esperança, caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, sacrifício, piedade, aí vai uma série de coisas. Muitas vezes a gente ainda não consegue praticar 1, 2 ou 3 ou 10 desses aqui, mas a gente está em evolução, nós estamos em aprendizado. Alguns de nós aprendem com uma lição, outros com 10, e está tudo certo. O que a gente precisa é saber onde é o nosso objetivo. Que a gente, voltando no que nós falamos agora há pouco, é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente começa a ter as virtudes, a gente começa a praticar cada vez mais o amor. Praticando o amor, o que eu consigo? Aceitar o meu irmão, aceitar o meu próximo. A vida fica leve. Mesmo as adversidades, elas ficam leves. Porque eu entendo que nada, mesmo um problema, por maior que seja, ele é passageiro. Ele pode até durar a encarnação inteira, mas na próxima, ele pode não vir. Então, é a certeza, a gente viver com amor é a certeza de que amanhã vai ser melhor. Mas não é fácil, é trabalhoso. E aí depende realmente da nossa predisposição em fazer essa mudança. Mas lembrando, gente, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. A gente, lembrando de como a gente conseguiu lá atrás, caminhar, tal, cai, levanta, levanta, fica em pé, cai, e é assim. Então, não vamos nos cobrar por aquilo que nós ainda não temos condições de fazer, mas vamos procurar aprender para poder fazer melhor. Para poder, na medida do possível, sairmos dessa encarnação melhores do que nós entramos nela. Essa é uma grande oportunidade que nós temos. E depende só de nós, do nosso livre-arbítrio, das nossas, de passar o arado dentro de nós, de aceitar o outro, de aceitar a vida, de aceitar as adversidades, de olhar para o mundo, olhar para o dia, cada dia que nasce e falar assim, nossa, que bom, obrigado por mais essa oportunidade. À noite, quando a gente vai se deitar, Deus, obrigado por esse dia. Que eu tenha uma noite de sono, de refazimento para o meu corpo físico, e que meu espírito esteja ao lado do meu mentor. E ao acordar, agradecer pela luz, pelo dia, pelo sol. A nossa vida é igualzinha às estações do ano. Meu filho, vou dar um exemplo aqui, meu filho nunca tinha ido num show. Aí teve o show The Tower, é assim que chama? The Tower. Pai, eu queria ir, não sei o que, tá bom, vai. Ele comprou para ontem o show. Tomou uma chuva. Ele chegou em casa às 2 horas da manhã tremendo de frio e não conseguiu assistir o show que ele queria, que era o último lá. Assistiu 2, 3 músicas, não sei. Ok, ele foi no show e pelo menos esteve lá. Ano que vem vai ter de novo? Ele vai, tá bom. Sabe, aceitar essas adversidades da vida. Nem tudo é como a gente quer. E como eu falei, a nossa vida é isso, né? São dias de frio, dias de sol, dias de chuva, é a noite, é o sol. A vida é assim, é os altos e baixos. Se a gente tem uma historinha de uma moça que tentou praticar o suicídio, só para a gente fechar, que já está na... A moça tentou praticar o suicídio e depois que ela foi acolhida, estava no hospital,
entrou um médico no quarto dela e começou a olhar tudo, com uma prancheta na mão, começou a falar com ela e falou assim, o que te levou a isso? Ela falou assim, eu não aguento meus problemas, a vida está difícil, muitos problemas, e foi falando o que ela estava vivenciando. E aí, o médico falou assim, mas os problemas fazem parte da vida. Ela falou assim, não sei o quê, né? Se justificando. Aí ele falou assim, olha bem esse equipamento. É aquele equipamento que bate que aparece o batimento cardíaco, né? Eu não sou da área de saúde, eu não sei o nome, mas é aquele negócio que faz assim, ó. Isso, eletro. E aí, ele falou assim, olha bem esse equipamento. Tá vendo como ele está? Ou seja, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Ele falou assim, o dia que o equipamento, a Lu é médica, ela, é isso mesmo, Lu? É isso. Aí ele falou assim, o dia que a sua vida estiver aqui, sem problema, sem alto e nem baixo, você morreu. Então a nossa vida é isso. Os baixos nos fortalecem para a gente estar lá em cima. Quando a gente cai, a gente se fortalece para levantar de novo. É essa a nossa vida. A vida é assim. Então, como tem dias de frio, tem dias de sol, tem a noite, tem o dia, tem os problemas e tem os momentos bons, depende do que a gente quer evidenciar. A gente quer se focar nos problemas ou a gente quer se focar nos momentos bons? Depende de nós, é o nosso livre-arbítrio. É fácil? É trabalhoso.